Bom dia a todos, bem-vindos à nossa 10ª sala de encontro das redes de atenção às situações de violência do Vale do Paraíba Litoral Norte. Hoje a gente está aqui com os convidados do município de Ubatuba para a gente fazer o tema Construção e Fortalecimento da Rede Intersetorial no Trabalho de Prevenção e Atendimento a Vítimas de Violência do município de Ubatuba, né? É um prazer para a gente estar aqui com vocês, recebê-los mais uma vez para a gente discutir um tema tão importante. A gente, enquanto grupo regional, está trabalhando muito nessa questão de o fortalecimento dentro de cada município, o fortalecimento, a construção da rede intersetorial, né? A gente entende que para este fortalecimento acontecer, vocês precisam ter uma rede intersetorial, precisam montar isso dentro do município para vocês conseguirem, né, construir um fluxo de violência, estabelecer as referências, fazer todo o trabalho necessário e ter apoio, né, gente? Violência é um tema difícil, é um tema pesado, então é um tema que não dá para a gente trabalhar isolado na saúde, não dá para a gente trabalhar isolado na assistência, não dá para a justiça trabalhar isolada. Então, a nossa intenção hoje é isso, né? É trazer todo o fortalecimento que o Ubatuba precisou colocar lá na rede deles para poder instituir um grupo realmente intersetorial no município e assim ter mais frutos, conseguir trabalhar melhor toda a sua rede de violência. Eu queria pedir para vocês todos colocarem no chat o nome de vocês, o município que vocês estão representando, a área de atenção que vocês estão representando. Nós fizemos um chamamento para essa sala de encontro de convidar mesmo os parceiros da rede, né? Mesmo que você não tenha, convidar para que a pessoa também se interesse por esse assunto, veja esse assunto e aí a gente consiga, né, estabelecer uma rede intersetorial. E também queria pedir para vocês ficarem atentos ao microfone, né? Todo mundo deixar o microfone fechado, principalmente na hora que as meninas forem apresentar, para não interromper. E depois da apresentação delas, a gente vai abrir para discussão, para pergunta, para ideias, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria chamar a Raquel e a Laís. A Raquel, ela é agente epidemiológica e ela é membro do Convive. Raquel, depois eu queria que vocês começassem explicando, por favor, o que é Convive, tá? Que significa a sigla de vocês. E a Laís Zucco, que ela é psicóloga do CAPS e ela é a atual presidente do Convive. Bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. A palavra é de vocês. Bom dia, eu não sei mexer direito no Zoom, então eu não sei colocar os dados no chat, tá? Tudo bem. Eu sou a Laís, eu sou psicóloga do CAPES no momento, atendo os adolescentes, e eu estou desde 2020 como presidente do Convive daqui de Ubatuba. Eu sou a Raquel, eu sou agente epidemiológico, atuo na vigilância epidemiológica, né, do município e estou também desde o início no Convive também. Pelo que a Tove e a Carla explicaram para a gente vem conversando, em 2020 a gente convidou o José para participar do Convive, e aí a gente explicou um pouquinho como que está funcionando o nosso trabalho. Só que a gente começou o comitê mesmo em 2015. A nossa primeira reunião foi no final de 2015, quando a gente ainda estava na 2 gestões atrás, que era a secretária de saúde, a Creuza. E por que foi criado o Convive? O que aconteceu? Houve um TAC entre o Ministério Público e a Prefeitura para a criação de uma rede de proteção às pessoas vítimas de violência, porque essa era uma fragilidade da nossa rede. A gente não tinha CREAS, tinha um CRAS só, e as pessoas vítimas de violência ficavam num limbo, sem atendimento, sem qualquer tipo de proteção. E aí, a secretária, entendendo que só criar um local de atendimento não era suficiente, que a rede precisava estar pronta para proteger de forma integral, ela criou o Convive.
No início, o convite ele era só da saúde. Então, nós começamos com umas 10 pessoas, né? 10 membros, só que só da saúde. E logo nas primeiras reuniões, a gente já viu que só a saúde não ia funcionar, que a gente tinha uma atuação muito limitada, mesmo tendo assistente social, mesmo tendo psicólogo, enfermeiro, a gente tinha uma atuação muito limitada. Então, o objetivo inicial era criar um núcleo de cuidados às pessoas vítimas de violência de forma qualificada, com membros da saúde. Nessa época, quem que estava da saúde? A UNASF, que ainda existia na época, né, enquanto política pública, profissionais da atenção especializada em saúde, então tinha enfermeiro, tinha a ginecologista, tinha... Bom, whatever. E a vigilância epidemiológica. No caso, a Raquel. Por que a gente que está aqui hoje? Porque eu e a Raquel, hoje em dia, dessa gestão do Convive, somos as únicas que ainda estão, desde 2015 até hoje. Nesses 6 anos, a gente que permaneceu. E logo no que a gente viu que precisava do apoio da rede, a gente convidou o Conselho Tutelar do CREAS para participar do Convive. E eles, assim, logo no início de 2016, eles já começaram a participar. A gente chamou também a educação. Durante uns 3 anos, mais ou menos, as psicólogas da educação participaram muito ativamente do Convive, mas com as trocas de gestão da prefeitura, elas acabaram não participando mais. E aí a gente está com esse buraco hoje em dia, que é a educação não participando. E aí, um pouco depois da entrada do Conselho Tutelar e do CREAS, entraram a Fundac, a Santa Casa e a OAB. A OAB já no ano passado. E o GVE também ano passado. Então, desde 2020, a gente está com uma rede bem mais ampliada, bem mais fortalecida, no sentido de implantar as políticas que a gente precisa com relação à proteção. Só que lembrando, a gente foi criado em 2015 de forma a ter reunião, mas só em 2017, com a secretária Graziele de Saúde, que a gente conseguiu o decreto formalizando o Convive. Então, nosso decreto de formação é de 2017 e ele deu legitimidade. E aí, eu não sei se os outros municípios têm Convive, o nosso decreto foi baseado na experiência, se eu não me engano, de Caraguá, para fazer o decreto. Vocês estão entendendo tudo? Estou falando muito rápido? Tá. E aí, quais são as finalidades do Convive, de fato? A gente vai reunir dados sobre violência através das notificações, né? Elaborar um relatório analítico através desses dados obtidos, então saber onde está tendo mais violência, em que bairro do município, qual tipo de violência está prevalecendo, onde que a gente tem que atuar com mais força para prevenir, né? Como que a gente pode apoiar as pessoas que já sofreram violência e prevenir a violência de acontecer. Contribuir com as autoridades públicas na formulação de política pública, né, para prevenção e promoção, e partilhar as ações junto ao núcleo de cuidados, com relação ao fluxo, notificação, referência e contra-referência. E aí que começou o trabalho, de fato, na prática, né? Porque a gente levou vários meses para formular como que a gente ia começar o nosso trabalho, como que a gente ia... qual que era o foco principal. E aí, a primeira coisa que foi feita foi a criação do fluxo de atendimento às pessoas vítimas de violência. Para isso, a gente se baseou muito no fluxo que eles implantaram em Suzano, se eu não me engano. A gente trouxe a Magna Damasceno para falar sobre isso, porque ela que apoiou a formulação do fluxo lá. E isso foi muito enriquecedor. A gente criou, com o apoio da Secretaria de Assistência, 2 fluxos. Um dentro da saúde,
onde o foco do fluxo da saúde era a SF, né, o centro de tudo. Então, a SF como ponto de apoio para as outras pontos de assistência e um fluxo para o resto dos equipamentos, onde o foco deles era o CREAS e o Conselho Tutelar. Então, a partir os outros pontos de assistência, então, escolas, pessoas que não são da rede, procurariam o CREAS e o Conselho Tutelar e dali dispararia o resto dos atendimentos. Então, esse foi o primeiro ponto, a gente se baseou, a gente usou as experiências da rede. Então, para fazer a da saúde, a gente usou os profissionais de saúde. Para fazer dos outros pontos de assistência, a gente usou profissionais desses pontos de atenção. E aí, a segunda parte, que é o trabalho que nunca parou, que ele continua até hoje, que a gente faz todo ano, que é o matriciamento da rede toda sobre notificação e o fluxo. E assim, é um trabalho que nunca parou. Nesses 6 anos, a gente fez em cada equipamento pelo menos 2 matriciamentos. Na saúde, a gente faz 1 por ano, porque é um trabalho bem intenso. E a gente tem aqui, no momento, 33 equipamentos de saúde, mais a Santa Casa. 33 equipamentos, tirando os prontos atendimentos. Desses 33 equipamentos, eles foram todos matriciados pelo menos 2 vezes. E as ESFs são matriciadas todo ano. Sim, é muito intenso o trabalho. Então, a gente fez com as ESFs, o CAPS-AD, a UNIR, o Centro Odontológico, o Ambulatório de Infecto e a Santa Casa. E nesse, como a gente tinha o NASF, né? O NASF servia muito como ponto para servir de profissional para tirar dúvida, para pedir apoio, o que eu faço. A gente focou muito, além da notificação de violência e do fluxo, sobre o acolhimento dessas pessoas, né? De não fazer a pessoa ficar repetindo a mesma história para vários profissionais. Então, falou com a enfermeira, falou com o psicólogo, falou com o médico, aí vai para o núcleo. Então, a gente focou em o profissional que acolheu essa demanda vai fazer o encaminhamento com o apoio nosso, mas sem precisar ficar atendendo a pessoa diversas vezes, revitimizando ela. E também foi feito um matriciamento no Conselho Tutelar, acho que foram 3 ou 4, nos CRAS do município, lá na Secretaria de Assistência, a gente fez com as equipes de gestão escolar e a Delegacia de Defesa da Mulher. A gente fez pelo menos 2 na delegacia, né? Que aí é um nó que a gente tem assim na rede, e a gente está trabalhando para desfazer ele, mas a delegacia acaba sendo nó. E sempre, tudo que a gente coloca como importante no matriciamento é a importância da ficha, né? Que tem muita dúvida, mas a gente fala, a ficha, ela é a forma da gente saber, é a forma da gente saber como que está, onde que está a violência. E esse trabalho sobre a notificação, ele foi baseado numa experiência lá de Florianópolis, que uma das participantes do Convívio à época trouxe para a gente a experiência de Florianópolis e a gente conseguiu implantar. E o que acontece? Nesse início, a gente tinha 3 membros do NASF no Convívio, né? Que era eu, no caso, que estava, nossa assistente social e nossa educadora física. E a gente servia como divulgadora do fluxo e das fichas de notificação. A gente servia como apoio das ESFs. Então, sempre que eles tinham dúvida, eles procuravam a gente para tirar a dúvida e saber o que fazer. E isso que fez a atenção básica ficar mais fortalecida, né? A gente conseguiu aumentar muito as notificações, a Raquel vai falar sobre isso, tendo um ponto de apoio dentro da atenção básica.
E o mais importante, que eu acho que é o foco de hoje, o CREAS e o Conselho Tutelar estiveram presentes desde o começo de verdade, né? O CREAS, eles fazem parte do convívio, mas eles estão envolvidos com todo o trabalho nosso. Então, eles entendem, né? A gente conseguiu ter pessoas comprometidas o suficiente com o trabalho, que entendem desde o princípio que sem notificação a gente não consegue nada. A gente não consegue, talvez nem profissional para o CREAS, porque se não tem violência, não tem por que ter um equipamento de proteção. E o Conselho Tutelar também, que desde o princípio, assim, a gente não consegue muita regularidade com relação a notificar, mas eles entendem que precisa, eles orientam os colegas sobre como que faz. O CREA, sempre que tem um caso que eles precisam do apoio da rede, eles vão, eles perguntam, eles pedem, eles têm um fluxo direto de encaminhamento para o núcleo de cuidados, que o núcleo de cuidados, mesmo sendo equipamento de saúde, como eles fazem, às vezes, o primeiro atendimento às pessoas vítimas de violência, a gente entendeu que passar para o CREAS passar para a SF mandar para o núcleo, não era produtivo, né? Então, a gente entendeu que o CREAS podia encaminhar direto para o núcleo, pensando que são profissionais qualificados, e isso ajudou a fortalecer muito, né? A gente ter o CREAS e o Conselho Tutelar desde o princípio fez toda a diferença na participação do convívio dentro do fluxo do município. Em 2020, a gente tinha várias ações planejadas, porque a gente já tinha anos de coleta de dados, né, sobre a violência, os tipos de violência, e a gente tinha algumas ações planejadas, focadas em alguns bairros onde a gente percebia que tinha mais foco de alguns tipos de violência. A gente tem uma quantidade muito grande aqui de violência autoprovocada. Como eu sou psicóloga dos adolescentes, no CAPES, é só isso que eu recebo praticamente, né? Adolescente que se automutila. Então, a gente tinha algumas ações nesse sentido. Em 2019, se eu não me engano, a gente teve vários suicídios e tentativas de suicídio. Eu acho que quando a gente fala de violência, a gente pensa muito na violência interpessoal, mas um problema muito grave que a gente tem é também da violência autoprovocada, que inclusive deve ser subnotificada, né? É muito subnotificada. Então, só que como veio a pandemia, a gente não pôde fazer ações diretas com a população, e aí qual que foi a solução que a gente teve? A gente fez um vídeo, uma das integrantes montou um vídeo narrando qual que era o fluxo, né? Falando, explicando, colocando bem esquematizado, bonitinho. E aí, a nossa coordenadora de atenção básica matricia as enfermeiras que vão entrando, as equipes de saúde, com esse vídeo. Então, ele fica lá no grupo de WhatsApp. Sempre que alguém tem dúvida, é só assistir o vídeo, que está muito didático, né? A pessoa que foi falando é uma pessoa que fala muito bem e conseguiu condensar as informações de forma bem sucinta. E aí, esse ano, a gente estava com algumas questões aí com relação ao processo legislativo. A gente gostaria de ter mais participação na formulação de leis, onde o foco fosse a prevenção da violência, o trabalho conjunto. E aí a gente fez uma reunião com o presidente da Câmara daqui de Ubatuba, com o Jorginho, e a gente conseguiu articular muita coisa com a Câmara Municipal. Uma delas é a participação de elementos da rede, então do CREAS, do Conselho Municipal de Assistência, do Conselho da Mulher, nas comissões lá da Câmara.
Então, quando chega um projeto de lei de interesse de proteção às pessoas vítimas de violência, eles convidam esses articuladores da rede a participar da comissão e dar ideia, e formular, convidar para pensar ações juntos, né? Leis que possam ser benéficas, né? E que sejam úteis. Porque às vezes o vereador tem uma ideia muito boa de criar uma lei, mas aquela lei não vai ser produtiva, né? A gente vê que hoje em dia tem uma preocupação muito grande em se criar, por exemplo, um abrigo para mulheres vítimas de violência. Mas quando a mulher chega na situação dela precisar de um abrigo, todo o resto da rede falhou. Tudo que a gente deveria ter feito antes daquilo, ele falhou. E aí, pensando em saúde, não dá para a gente pensar que o foco nosso tem que ser um abrigo de mulheres, quando tanta coisa deveria acontecer antes. Porque cada mulher abrigada tem várias, inúmeras outras, dezenas de mulheres que estão sofrendo violência e que não são casos de serem abrigadas, né? Então, a gente está tentando formular e pensar questões a nível municipal que sejam, de fato, para prevenção, né? Fortalecimento do CREAS, contratação de profissionais. Então, a gente quer o apoio da Câmara para isso, né? Para pedir para a Prefeitura solicitar, para tudo para que a gente consiga diminuir o número de pessoas vítimas de violência. E não só trabalhar com quem já sofreu violência. Porque eu tenho muita cabeça de atenção básica, então, para mim, quando eu chego na situação que já aconteceu, eu fico pensando onde foi que a gente errou, né? E aí, uma coisa que é muito importante, que a gente tentava falar em todos os matriciamentos, quando a gente ia falar de fluxo, de notificação, é que a pessoa que vai fazer a ficha de notificação, ela não precisa estar lá na frente da pessoa escrevendo, preenchendo a ficha. Isso às vezes assusta, né? Mas colocar nos cadastros das unidades de saúde, do CREAS, as informações que são relevantes para a ficha de notificação. Então, pegar aqueles dados que às vezes não são tão notificados, a raça, a escolaridade, né, o endereço, o telefone, às vezes isso não consta na ficha, é importante. Já coloca num cadastro da unidade, porque daí na hora, se aparecer uma queixa de violência, né, a pessoa reclamou, já vai ter aquele dado lá, ela vai poder preencher a ficha sem estar perguntando isso para a pessoa, né, porque fica estranho. É isso. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não, eu só queria que você falasse o que significa convive, por favor. É verdade! Então, convive é Comitê de Vigilância às Violências de Ubatuba. Ah, tá. Tá ótimo, obrigada. Ô, Laís, eu fiquei com uma dúvida assim, vocês têm um serviço especializado, eu entendi toda a articulação de rede, mas não ficou muito claro para mim se vocês têm um serviço que depois vai fazer acompanhamento, é isso que não ficou claro para mim. A gente tem um serviço chamado Núcleo de Cuidados, Núcleo de Cuidados às Pessoas Vítimas de Violência. Ele é um serviço da atenção especializada em saúde. Ele, no momento, ele não tem prédio próprio, a gente utiliza 3 dias da profissional do CAPS-AB, lá no prédio do CAPS-AB, que as pessoas encaminhadas, elas passam pela triagem com a enfermeira, né, que é a enfermeira Olívia, que ela também cumpre 2 dias lá, ela faz a triagem e, mediante a triagem, ela avalia se precisa ou não do atendimento psicológico. E nos outros pontos de atenção da rede, se essa mulher precisa de ginecologia, se é uma criança que precisa da pediatria, eles furam fila no atendimento, né, fura fila, eles recebem prioridade no atendimento do centro de especialidades, lá com a pediatria e a ginecologia.
E se aconteceu menos de 72 horas, a Santa Casa eles estão treinados lá, a gente tem a enfermeira da Santa Casa dentro do convívio, eles estão treinados também para fazer o acolhimento adequado. Então, por enquanto, o núcleo de cuidados ele funciona com atendimento psicológico e da enfermeira. E também tem prioridade nos atendimentos da pediatria e ginecologia. Ok. Obrigada. Obrigada, Laís. Vamos ouvir a Raquel agora e a gente abre para a pergunta no final. Bom, a Laís falou já quase tudo, né? Bom, eu entrei, assim, na vigilância epidemiológica, eu comecei a trabalhar na Santa Casa. Então, em 2009, a nossa coordenadora, né, na época era a Patrícia, ela foi com a ficha de violência, sentou com a gente, né, comigo, com mais duas colegas, e explicou item por item, e ele falou, a partir de hoje, vocês vão começar a notificar violência aqui dentro da Santa Casa. E, assim, foi um desafio muito grande, porque é subnotificado mesmo. Tem médico que nem coloca que a pessoa, né, agressão, não tem como a gente identificar, não encaminha para a gente, né? Apesar que muitas das violências ocorrem à noite e final de semana, e o nosso período de trabalho é de segunda a sexta, das 8 às 5, né? Então, a gente começou a captar pelas fichas do pronto-socorro. Então, só que tinha muita coisa que o dado ia ignorado, porque a pessoa não está lá, né? Então, a gente só conseguia o preenchimento correto quando, infelizmente, a vítima ficava internada, né? Aí a gente conseguia com o serviço social, aquela coisa toda. Saindo da Santa Casa, eu comecei a trabalhar na base, né, na vigilância epidemiológica. Continuei com a pasta da violência e no Covid, a gente está indo nos postos, item por item, conversando, tirando dúvidas, né? Então, assim, nos postinhos foi muito enriquecedor, porque a gente escutou o ACS, o técnico, tinha alguns que tinha até médico também acompanhando, a enfermeira, o pessoal da limpeza, né? E aí a gente deu uma ficha para cada um e a gente foi falando de item por item, qual que é a dúvida, qual que é o problema. E foi interessante que muitos achavam que a ficha era uma denúncia, então tinha medo de notificar, né? Então eles falavam mesmo, não, acontece na minha área, mas eu não preenchia porque tinha medo, era denúncia, né? Então isso foi aos poucos, ainda hoje ainda tem isso, né? Muita gente ainda tem essa coisa de que a ficha é uma denúncia, mas foi bem interessante, né, nos postinhos. Na Santa Casa também, pena que a gente não conseguiu atingir muita gente, e lá tem o rodízio de funcionários, né? Então, esse ano, se Deus quiser, a gente volta de novo, né? Na delegacia, com a delegada e a escrivã, foi bem interessante, mas o nó que a Laís falou, a gente não tem o retorno deles. Mas eles encaminham, né, as vítimas para o CREAS, e o CREAS está notificando, né? A gente foi no CREAS também, conversou com todos os funcionários do CREAS, mostrando a ficha, conversando. Então, o CREAS ultimamente tem notificado muitas fichas, né? A gente só está com o problema de estar inserido no programa do SINAM, porque não entra o código, mas isso a gente vai conseguir, com o tempo, resolver. Na escola, com os supervisores e as diretoras, né? E, assim, eu acho que em todos, né? No CAPES, no CREAD, quando tinha CREAD, eu fui umas 3 vezes, entrava um funcionário novo, um psicólogo, aí a gerente me chamava, ia lá, não ia, então a gente conseguiu falar da ficha para muita gente. E aí, assim, sempre me deixei o celular e fica às 3 horas, dia que a gente sempre tem dúvida, né? Então, de estar ajudando na hora que os profissionais precisam, né, do preenchimento, a gente está lá
em tempo real para poder ajudar. E eu acho que é isso. Obrigada, Raquel. Só para a gente recapitular, então a rede de vocês tem o CREAS, o Conselho Tutelar, o CAPES, a educação, a delegacia, apesar de ser um... A palavra, a gente... Você está perguntando do Convive ou de onde a gente fez matriciamento? Do Convive, o comitê de vocês. Tá. O comitê à saúde, que no Tá. caso tem CAPES, tem a integrante do núcleo de cuidados, tem o profissional da atenção especializada, a coordenadora de atenção básica e a vigilância epidemiológica. E a Santa Casa. A educação não tem mais, né? Então, a educação estava participando no início, mas com as trocas de gestão acabaram não se envolvendo mais. Há uns 2 anos, mais ou menos, que a gente não tem mais referência da educação. Mesmo convocando, eles não vêm na reunião. A gente tem a OAB, que a OAB estava com... Eles estão com uma troca muito grande de advogados lá, então a advogada às vezes vem, aí sai... Tem o contato com a OAB, aqui do lado, né? Tem o CREAS, Conselho, então é CREAS, Conselho Tutelar, Fundac, Saúde. Tá certo, entendi. Cortou um pouquinho aqui a minha conexão, não sei se para todo mundo, não sei se o problema foi meu, se foi aí de vocês, acho que foi para todo mundo. Então vamos lá, CREAS, Conselho Tutelar, Saúde. Ah lá, elas estão travadas. A conexão delas eu acho que deu uma caidinha. Voltou? Agora eu te ouvi. Voltou. Que bom, tá. E aí, assim, como é que funciona? Vocês se reúnem, esse comitê todo, tem um momento de reunião para vocês discutirem assuntos estratégicos da rede ou não? Como é que funciona um pouquinho isso? A gente faz reuniões ordinárias uma vez por mês, desde o princípio. Uma vez por mês a gente tem o dia e o horário da reunião, que está marcado. Logo no início do ano a gente já planeja o ano inteiro. E quando... Mas elas não tem um grupo do WhatsApp, a gente vai trocando informações, planejando. Então, às vezes, quando tem alguma ação para fazer, a gente já pega 2 ou 3 pessoas que vão ser responsáveis por aquela ação. Está travando muito? No início deu uma travadinha assim, Laís. Se você fechar o vídeo, realmente melhora um pouquinho a sua conexão e aí a gente pode te ouvir melhor. Espera aí, então. Deixa eu ver que eu não sei mexer nisso direito, não. É só clicar em cima da câmerazinha que está no menu aqui embaixo. Aí ela vai... Isso, pronto. Tá melhor agora? Estamos te ouvindo bem. Pode continuar. Tá. Então, a gente tem reuniões mensais. Logo no início do ano, a gente já planeja essas reuniões que vão ser feitas ao longo do ano, né? Hoje em dia, elas estão acontecendo na última quarta-feira do mês, no período da manhã, das 8h30 às 11h. Penúltima, né? Na penúltima, desculpa. Na penúltima quarta-feira do mês, das 8h30 às 11h. A gente tem algumas reuniões extraordinárias, mas elas não são tão frequentes. A gente tenta não ficar marcando muito, porque todo mundo, assim, todo mundo que participa do Convive são pessoas que realmente trabalham muito, são muito envolvidas com o próprio trabalho, então a gente acaba não podendo ficar marcando tanto. Então, quando a gente tem alguma ação específica, a gente seleciona algumas pessoas que vão fazer essa ação. Então, com a reunião com o presidente da Câmara, foram selecionadas 3 pessoas que quiseram participar e foram.
A gente tem reunião do Conselho da Mulher, são 2 pessoas ou uma que participa. E aí, quando a gente faz essas ações fora, né, do trabalho ordinário do Convive, a gente traz para o dia da reunião. E tem também o grupo de WhatsApp, que ele é uma peça fundamental para a gente, porque o grupo, a gente se comunica muito por ele. Então, a gente passa os assuntos, a pauta que vai ter para a reunião, né? Coloca tema para pauta. Toda reunião tem muita pauta para conversar, impressionante. Assim. A gente tem pelo menos uns 4 assuntos muito importantes. São reuniões que, como toda reunião, né? No começo a gente às vezes se embola um pouco, mas elas são muito produtivas. A gente sempre sai com a sensação de que valeu muito a pena. E aí é uma vez por mês isso. E eu acho que se não fosse isso, o comitê não ia funcionar. Se não tivesse momento da gente se reunir, não ia funcionar. E essas reuniões, mesmo no início da pandemia, a gente deu uma pausa, né? Mas agora a gente está fazendo presencial, a gente faz com bastante distanciamento, sempre tentando se proteger, todo mundo de máscara. Mas eu acho que se não tivesse reunião, o comitê não ia funcionar, não, porque é essencial. Perfeito, Laís. Eu acho que essa mensagem que você falou agora, desse encontro mensal de toda a equipe para discutir, para trocar, realmente é o que a gente, quando a gente escuta, né, esses casos que deram certo no município, a gente sempre tem esses encontros, mesmo que seja online, que seja presencial para quem tem um espaço aí que seja possível o distanciamento, a gente entende que assim é o jeito do trabalho continuar, cada vez mais fortalecido. E aí, assim, só queria fazer mais uma pergunta, depois eu deixo aqui para todo mundo perguntar, que eu estou tomando a cena aqui nas perguntas. Você começou falando que vocês tiveram um TAC, né, com o Ministério Público, que é um termo de ajuste de conduta, para quem não sabe. E quando a Tove veio contar a experiência para a gente, de vocês, que era uma experiência que valia muito a pena trazer aqui para a sala de encontro para a gente apresentar para os nossos municípios, ela colocou muito para a gente que teve um apoio fundamental, acho que da prefeita ou prefeito, não me recordo, na época. E aí eu queria saber como se deu um pouquinho isso. Então, a gente já teve apoio tanto da prefeitura quanto da nossa secretária de saúde à época, né? Como eu falei lá no início, o comitê foi criado porque a prefeitura tinha que criar um núcleo de cuidados, um local para atender as pessoas vítimas de violência. E aí a nossa secretária de saúde foi um pouco além. Ela decidiu que só criar e deixar na gestão da secretaria só, talvez não seria tão produtivo. Então, ela criou o comitê para ajudar a fortalecer o núcleo de cuidados. E aí, esse ano agora, com a troca de gestão, a nossa secretária de saúde, ela estava na primeira reunião do Convive desde o princípio. Que é a Sheila. Ela foi uma participante muito ativa, ela que ajudou na formulação do decreto, ela que ajudou em todas as nossas ações de matriciamento. Então, a gente considera que, desde o início, ainda bem, né, a gente teve bons secretários para nos apoiar, e hoje em dia a gente tem uma secretária de saúde que é absolutamente inteirada e sensível às nossas demandas, entende a importância do núcleo de cuidados, entende a importância do Convive, né? Tem uma boa comunicação com a gente tem uma boa entrada, né, com ela. Então, assim, a prefeita em si, a gente vai fazer uma reunião com ela para apresentar o Convive. Essa reunião vai ser marcada para o segundo semestre, né, que nesse primeiro, assim, início de gestão, ela está muito ocupada. Então, a gente vai para o segundo, mas a gente já tem uma entrada, já fez reunião com a secretária de saúde, já conversou com ela, já colocou os nossos posicionamentos e ela dá muito apoio mesmo. Assim, ela é uma pessoa
né? Não sei quem conhece a Sheila aqui, mas ela sempre foi uma parceira, assim, do Convive. Excelente, Laís. Obrigada. Gente, estamos aqui abertos para vocês fazerem os questionamentos, tirarem as dúvidas. Só abrir o microfone e falar. Tem uma pergunta que foi colocada no chat, que é pela Emilce, perguntando se os profissionais da primeiríssima infância têm presença lá no Convive. Com a Sheila. Então, a Sheila, que é a nossa secretária de saúde agora, ela era do Comitê da Primeiríssima Infância e do Convive. Mas eu acho, e também as meninas que eram da educação, mas hoje em dia eu acho que não tem mais. Agora, hoje em dia as pessoas do Comitê da Primeiríssima já não tem mais representação. Do Fundac. Talvez a Fundac, mas a gente não tem certeza não. Meninas, bom dia, parabéns. É Silmara que está falando aqui do gabinete secretário. Eu estou impressionada, né, com todo esse fluxo de atendimento. É exatamente as coisas que a gente precisa dentro da rede, né, esse engajamento de todas as áreas para que a gente consiga realmente combater essa violência que está cada vez mais alarmante. Olha, fiquei muito contente com o que eu escutei hoje. Acho que Taubaté é o lugar que eu mais me sinto feliz nesse momento para discutir violência, porque cada vez eu descubro um município que tem uma iniciativa própria, mas que está dando conta dessa sua tarefa. Parabéns, eu fiquei muito contente mesmo. Eu acho que é um exemplo, a gente pode convidar vocês para participar futuramente dos nossos fóruns, né, para a gente apresentar esse trabalho bacana de Taubaté, de Ubatuba. Eu não conhecia o trabalho, achei que é muito bacana mesmo. E eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês fazem a comunicação ao Conselho Tutelar, vocês têm um formulário próprio? Vocês mandam por e-mail? Como é que faz essa comunicação interna dos casos que vocês falaram que vocês evitam a revitimização? Vocês têm um sistema próprio? Como é que funciona? Perfeito. Isso é um tema que eu esqueci de falar mesmo. A gente tem uma das primeiras coisas, né, junto com a criação do fluxo, foi a criação de uma ficha de notificação que ela é uma ficha de encaminhamento que ela é para toda a rede. Então, tanto do CREAS, Conselho Tutelar, para a SF, quanto da SF para o CREAS e Conselho Tutelar, é a mesma ficha. Agora, com a pandemia, a gente está fazendo por e-mail, a gente manda por e-mail institucional, tanto do CREAS quanto do Conselho Tutelar, mas é uma ficha própria, é uma ficha só. A gente pode até disponibilizar ela, assim, mas ela é bem simples. A gente tem um quadrinho para colocar o que a gente já fez com relação àquele atendimento, se já preencheu a ficha de notificação, se já mandou para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para o CRAS, etc. Os dados importantes da pessoa, então nome, endereço, telefone, responsável, data de nascimento e o relato do caso. A gente tenta colocar o relato mais explicado possível, para a hora que a pessoa chega lá, ela já tem informações mais detalhadas, né? Sem precisar expor tanto, mas o mais explicado possível da situação. E aí a gente manda agora, nesse momento, agora com a pandemia, a gente está mandando por e-mail, tanto para o CREAS quanto para o Conselho Tutelar. E a gente, como a gente tem essas participantes muito ativas, elas às vezes trazem de volta, falam, olha, eu recebi, tá com tal conselheiro, tá com tal profissional do CREAS. A gente tem retorno desses acompanhamentos, isso é muito bom mesmo. Tá certo. Não, assim, no caso de quem compila esses dados, porque assim, se você for abrir, é um número único por pessoa, como é que vocês organizaram isso? Isso é a Raquel que sabe dizer. Você está falando da notificação de violência? Não, da comunicação. Vocês não estão fazendo esse comunicado intersetorial? Porque, por exemplo, se eu sofro violência várias vezes em vários lugares, sei lá, e aí eu vou várias vezes
no atendimento, eu tenho um número único ou eu tenho vários números de atendimento? Não, cada serviço tem o seu prontuário, né? E aí, no núcleo de cuidados, por exemplo, que é o da saúde, a pessoa tem um prontuário dela. Cada vez se ela for encaminhada mais de uma vez, se ela interromper o atendimento e depois voltar, o prontuário vai ser único, é como um prontuário de unidade de saúde. O Conselho Tutelar tem o deles, o CREAS tem o deles, e a notificação de violência, a pessoa pode ser notificada quantas vezes for necessário, né? Não importa quantas vezes. Não, sim, mas assim, o que eu quero saber, se no atendimento, por exemplo, hoje eu sofria, sei lá, violência em tal lugar, aí eu vou procurar um atendimento X. Aí depois essa minha ficha ela vai para outro lugar ou ela fica só naquele serviço e o serviço não sabe que eu sofri violência mais de uma vez? A gente ainda não tem uma comunicação tão intensa. A gente poderia até ter um sistema, né? Mas isso dependeria de ter um sistema. Não, mas calma que todo mundo... A gente vai organizar isso dentro do Estado, fica tranquila. Posso fazer uma pergunta? Como que... Oi. Oi, posso fazer uma pergunta? Encaminhar, a gente tem, né? Bom dia, estão me escutando? Sim, pode falar, cara. Meu nome é Carmen, né? Eu trabalho aqui no município de Caraguatatuba e eu estou com uma dúvida referente a essa situação da ficha, da notificação. A notificação vocês têm que fazer, a saúde faz por conta de ser compulsória, né? Tem que ter a notificação. A minha dúvida é referente aos encaminhamentos. Pelo que eu entendi vocês falarem agora, tem uma outra ficha específica, é isso? Isso, é o encaminhamento. A ficha é só para vigilância, né? O encaminhamento aí é para o CREAS e Conselho Tutelar. E núcleo. Sim. Teria como depois vocês disponibilizarem para a gente um modelinho? Claro, eu mando para o Maurílio e ele socializa com vocês, pode ser? Pode sim. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Edna está com a mão levantada, pode falar. Depois, Carol. Teve uma demanda aqui no chat pedindo para que o pessoal do Convive de Ubatuba colocasse o contato dos profissionais que fizeram capacitação aí na rede, para eles terem essas referências, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro parabenizar, porque é a primeira vez que eu vi uma abertura assim sobre o olhar sobre a casa-abrigo, né? Como entendendo a casa-abrigo como um sintoma, né? Um sintoma não desejável, né? De que se você precisa de abrigo, furou a rede, né? Então, essa ideia da gente trabalhar com algumas lógicas que elas têm o objetivo máximo de acabar, né? Porque se você melhora a rede, você acaba com a casa-abrigo. Então, acho muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, ao longo desse tempo, como vocês fazem a vigilância e têm essa preocupação com os indicadores, então eu gostaria de saber assim, se vocês têm algum destaque desses indicadores que vocês vêm trabalhando desde 2015 e se tiver a experiência também de destaque com algum indicador que vocês conseguiram fazer um movimento, uma ação para desimpactar esse indicador que não era, assim, era negativo para vocês, né? Não sei se eu fui clara na pergunta. Bom, eu vou falar enquanto vigilância. Bom, eu vou falar enquanto vigilância epidemiológica. Então, as primeiras fichas que a gente notificava, né, de 2009, então era muita coisa ignorada. A gente não sabia quem era o agressor, a gente não sabia a raça, cor, escolaridade, se a pessoa estava gestante. A equipe da Santa Casa notificava do sexo masculino, mas não que se enquadrava na notificação. Então, com os matriciamentos, a gente foi melhorando muito esses indicadores, né? Então, assim,
Antes, a gente tinha muito, na raça cor, a cor branca. E a gente sabe, né, pelos indicadores, que a pessoa negra, né, ela sofre muito mais violência, mas a gente pensa que elas não conseguem nem aparecer, né, nem pedir socorro. Mas agora a gente tem melhorado bastante, né? Ainda tem muita coisa para melhorar na notificação, mas a gente percebe que quanto mais a gente fala, e é preenchido os itens que está faltando. Com relação à ação do Convive específica, baseando nesses indicadores, como o nosso foco era muito o preenchimento da ficha, era que primeiro a gente criasse dados. Isso é um trabalho que a gente nunca parou de fazer, né? Então, a gente conseguiu, em 2019, compilar esses 3 anos de trabalho, porque de fato começou em 2016. E a gente tinha ações planejadas para 2020, né, baseado em 2016, 17 e 18. 16, 17, 18, 19, a gente ia começar em 2020, porque a gente percebeu que alguns bairros a gente tinha um foco maior de alguns tipos de violência. Inclusive, quando o município foi criar um CRAS, ele priorizou esse ponto, né? Um local onde tinha uma maior vulnerabilidade. Só que a gente acabou tendo uma interrupção no nosso trabalho. Essa é uma coisa que o Convive Vive, a gente faz muito autocrítica com relação a isso. Porque a gente acabou não conseguindo focar tanto no trabalho em si. Porque a gente acabou realmente gastando bastante tempo sensibilizando a rede sobre encaminhamento, sobre o fluxo, sobre o preenchimento da ficha, e acabou não conseguindo utilizar tanto a ficha. Por conta do próprio trabalho mesmo, né? Mas eu acho que esse é um projeto para a gente trabalhar aí ao longo dos próximos anos, da gente botar isso em prática. Inclusive, a gente usou a experiência de Florianópolis sobre preenchimento de ficha, matriciamento, e a segunda parte do trabalho lá é justamente isso, usar esses indicadores para trabalho específico. E é isso que a gente tem o foco de botar em prática, como próximo ponto do trabalho. Oi, queria... Carol? Carol? Fátima, pode falar, fica à vontade. Ah, tá, obrigada. Primeiro eu queria parabenizar as meninas, né, a Laís e a Raquel, fiquei muito impressionada, assim, como o trabalho vai nascendo com a realidade do município, né, achei muito bom mesmo, parabéns pelo trabalho. Então, eu queria fazer 2 sugestões para elas, que eu achei interessante, assim, porque assim, o que eu destaco bastante na apresentação delas, que ela tem um fluxo de notificação, ela tem um fluxo de atendimento que é acionado pela essa comunicação, né? Eu acho que isso, poucos municípios eu acho que tem isso, aqui talvez alguns, né? Então ela tem essa questão do acionamento através desta ficha. Então eu ia perguntar para ela se nessa ficha tem algum indicativo da proteção, né? Assim, algumas situações que pudesse indicar que existe uma urgência na proteção, que eu achei importante. E em relação à dificuldade com a delegacia, assim, as delegacias sempre têm essa dificuldade porque elas vão estar comunicando na expressão um crime, então elas têm essa dificuldade, né? E a delegacia ela está juntando provas, essas coisas. Talvez interessante fosse que essa comunicação pudesse ser uma comunicação ainda mais simples para a delegacia, que ela fizesse o encaminhamento e as pessoas entenderiam que ali tem uma coisa, para que esses casos não percam, porque a delegacia é um ponto importante. Então, essa é uma sugestão. Uma outra sugestão também, a gente tem feito um trabalho aqui de estar olhando as intoxicações exógenas e cruzando com as questões de violência, a gravidez na adolescência, a gente tem descoberto várias coisas assim, de repetição. Então, como ela falou bastante, a Laís e a Raquel, da intervenção precoce, eu sugeria também dar um olhar para esses outros agravos notificados na gravidez da adolescência, cruzar com notificação de violência,
de intoxicação exógena e de automutilação. Porque aí eu acho que seriam pontos fundamentais para a rede, assim mesmo, por exemplo, uma intoxicação exógena que vem pouco informação da pronto atendimento, mas a OBS ter a estratégia, ter essa informação para olhar para uma situação de vulnerabilidade e risco. Então, que por ali eu acho que a gente vai poder identificar questões importantes de proteção para essas crianças, estou falando principalmente criança e adolescente. Tá? Teria umas outras questões, assim, acho que uma longa conversa, mas era isso que eu queria sinalizar e eu ia mais uma vez parabenizar a apresentação. Foi muito bom o trabalho. Obrigada, viu? Doutora Fátima? Sim. Então, a gente está aqui envaidecida, né, pelos elogios e nas sugestões que a doutora Fátima falou, então, a Delegacia da Mulher, ela está, assim, de uns tempos para cá, ela está encaminhando para o CREAS. E aí a gente está achando interessante porque o CREAS está fazendo essa notificação, porque antes a gente não tinha, né, esse caminho, né? Então, está melhorando. E quanto à ficha da intoxicação exógena, a gente tem muito, porque é uma das coisas, quando a gente vai fazer o matriciamento na Santa Casa, então eu falo das duas fichas. Da ficha de intoxicação, porque a gente tem muitos casos de tentativa de suicídio, e para nós não é só em adolescente, é em mulher adulta, por envenenamento. Então, assim, nosso matriciamento é esse. Pegar a ficha de intoxicação, colocar lá a tentativa de suicídio, porque está escrito na FA, e já montar a ficha de violência. Então, a gente tenta sair com essas duas fichas da Santa Casa. Ok, meninas, entendi, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas, do fluxo delas, da experiência? Eu queria falar, Carol, porque que eu coloquei no chat, que seria interessante elas compartilharem o modelo que elas usaram para o decreto, que teve pessoas interessadas em estudar para a criação do decreto do comitê, e também o que ela citou, como que elas fizeram o matriciamento, o modelo, o que se existe, o fluxo, né? Como que é o fluxo assim desenhado, como que elas estão trabalhando isso, e a experiência de Suzano, que ela comentou, que ela trouxe, parece que alguém para fazer a capacitação, ela falou, mas não deu para a gente apanhar, sabe? A psicóloga de Suzano que a gente conseguiu o contato foi a Magna Damasceno. Eu vou tentar achar o contato dela. Como faz muitos anos, eu acabei perdendo nesse tempo, mas ela é muito boa e ela que fez a experiência de Suzano. É a Magna. Eu posso pegar esses fluxos, eu tenho o material todo, eu monto uma pastinha no Drive e compartilho com vocês o link. Meninas, excelente. Eu vou me despedindo, parabenizando todo o grupo, né? Tanto dessa reunião, que eu fico super orgulhosa de vocês estarem se reunindo e conseguindo manter o grupo ativo. Eu fico muito contente. A gente, dentro do Estado, a gente está fazendo essa organização. A gente conversou com o pessoal da Secretaria de Justiça. Então, os grupos grandes intersetoriais, intersecretarias, eles vão ser organizados também por nós e pela Secretaria de Justiça, Carol. Então, pode ser que vocês também recebam uma solicitação de indicação de membros da saúde para essa organização regional, tá bom? É uma informação que eu estou dando para vocês. Parabéns para Ubatuba, eu preciso de todo esse material maravilhoso. Carol, por favor, me encaminhe. Gostaria de convidar a Ubatuba para participar do nosso GT como experiência exitosa e apresentar para a gente esse fluxo de atendimento. Então, eu vou combinar com as meninas, a doutora Fátima, a Carol e todo mundo para que apresente no nosso GT, para que todo mundo da Secretaria do nível central conheça esse trabalho, que é muito bacana e muito organizado.
E eu queria fazer só mais umas propagandinhas. Segunda-feira que vem a gente vai ter uma webconferência, que eu não sei se todo mundo recebeu, sobre combate da violência, do trabalho infantil. Na outra segunda-feira, nós vamos lançar um novo desafio, que vai ser trabalhar com as famílias dos desaparecidos, que é um protocolo estadual que a gente está organizando. Então, eu fiz todo um levantamento a partir dos boletins de ocorrência das famílias dos desaparecidos. Depois eu mando o recorte de Taubaté para vocês, tá, doutora Fátima e Carol? Para vocês começarem a olhar, porque são, dentro do estado, nós temos mais de 18 mil desaparecidos e essas famílias que são abandonadas e que têm um adoecimento posterior. Então, nessa webconferência do dia 21, a gente vai discutir esse acolhimento dos desaparecidos e vai ter todo um treinamento a partir daquele trabalho da saúde mental, do autoestima. Então, toda a rede vai ser capacitada para o acolhimento dessas famílias, dessas pessoas desaparecidas. O desaparecido é da polícia, vai atrás do desaparecido. O que a gente tem que dar conta é dos familiares, que tem todo um sofrimento, tem toda uma normativa de desespero, de esperança, e que a gente vai começar a treinar a rede para fazer esse acolhimento dessas famílias. E depois a gente vai fazer um outro ciclo de palestras e a gente precisa que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso que está acontecendo em Taubaté. Eu me despeço. Um beijo grande para vocês todas. Fiquem com Deus. Obrigada, doutora Silmara. Obrigada pela presença aqui na nossa sala mais uma vez. A presença da senhora fortalecendo o nosso trabalho é muito bacana. E é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente está com uma dificuldade grande na região de transformar esse espaço num espaço intersetorial. E isso vindo aí pela área central, chamando a justiça, a gente montando esses pequenos grupos, eu acho que a gente vai conseguir. Eu fico muito feliz com isso. E também vamos divulgar aí, né, todos esses encontros que vão acontecer para os nossos municípios poderem participar. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Fiquem com Deus. E eu fico muito orgulhosa do trabalho de vocês. E contem comigo. Vocês têm meu zap, me acionam, me chamam. Qualquer hora eu já respondo. Um beijão. Ficam bem. Tem uma demanda para Fátima no chat, Fátima, solicitando de você reenviar para Pindamonhangaba o e-mail para o Seminário de Conscientização da Violência do Idoso. Tá? É o Clóvis que está pedindo. Acho que é a Fátima Burli, não é? Eu não estou sabendo desse seminário. Acho que é a Fátima... Isso, é a Fátima Burli. É verdade, bom. é verdade. Alguém tem mais algum questionamento, gente? Alguma dúvida para as meninas, para a gente mesmo, né? Que a gente possa auxiliá-los? O Carol, como mais antiga nesse tema, né, assim, uma questão que eu acho importante, assim, a questão, né, que as meninas trouxeram tão bem, a questão da prevenção. Né? Então, eu teria também ainda, acho que, assim, para nós todos, acho que fundamental a gente trabalhar, pegar a linha de cuidado, porque ali ela tem indicativos de trabalho de prevenção em todos os ciclos de vida, eu acho que é aquele material importante. E a questão também de trabalhar os sinais indiretos, né? Porque os sinais de alerta, os sinais indiretos, eles são fundamentais para você pegar essas violências precocemente, pegar no sentido, identificar, né, como essa ideia da gente não deixar cronificar as situações de violência, né? Então, eu penso que a linha de cuidado é um material fundamental e simples e de fácil acesso e também de fácil entendimento também. Então, eu deixaria essa sugestão para nós, né, que a gente está atento com a questão da prevenção e da identificação precoce dos casos. Tá? É também uma contribuição e, mais uma vez, parabenizar as meninas de Ubatuba. Bom, gente, então eu vou encerrar a nossa 10ª sala de encontro do mês de junho. Agradecer imensamente a participação da Raquel e da Laís. A apresentação de vocês foi excelente. Foi uma conversa muito gostosa. Vocês foram explicando bem simples tudo o que foi acontecendo, todo o caminhar, o jeito de vocês trabalharem. Eu acho que isso é muito enriquecedor para os municípios. Queria pedir para todos que estão aqui para divulgarem, né,
essa gravação, que já já eu coloco lá no YouTube, para a gente poder compartilhar com toda a nossa rede, para todo mundo poder ouvir essa experiência, aprender com essa experiência, e assim a gente fortalecer aí a nossa rede de violência nos municípios, na região do DRS Taubaté. Então, mais uma vez, parabéns, Raquel, parabéns, Laís. Muito obrigada, viu, meninas? A gente que agradece, muito obrigada mesmo por vocês terem ficado aqui, escutado a gente. Eu vou deixar meu contato, depois eu vou passar meu contato, tem o contato do Maurílio e da Carla aqui no meu WhatsApp. Se vocês quiserem conversar, se quiserem um dia vir conhecer o Convive e participar de uma reunião, para ver como que a gente está trabalhando, conversar com o CREAS, conversar com o nosso conselho tutelar, ver como que foi a entrada deles no comitê. Vocês são super bem-vindos. A gente gosta muito de agregar pessoas novas e a gente gosta muito de passar a nossa experiência, porque a gente faz tudo com muito carinho, porque a gente quer cuidar da nossa população o melhor possível. Nossa, obrigada, Laís. Obrigada mesmo por mais essa disponibilidade aí da equipe para os municípios aqui da nossa região. E para a gente também, né? Que a gente também está aprendendo aí todos os dias. Principalmente eu, né, gente? Sou nova aí, não é segredo para ninguém nessa área da violência. Começamos o ano passado a trabalhar nisso. Então, para mim, essas salas são extremamente enriquecedoras, construtivas e é um aprendizado mesmo diário. Obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso, gente. Até julho. Até a nossa próxima sala de encontro. Tchau, tchau.